Sejam muito bem-vindos todos, amigos, irmãos queridos, no canal Fé, Esperança, Caridade. Aqui quem fala é a Daniela. Estarei lendo para vocês a terceira parte da vida de São José, escrito pela nossa querida irmã Maria Cecília Baigi, vidente de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual foi passado para ela a vida de São José. Então, estamos aqui no primeiro capítulo e vamos continuar. Seus pais, vendo aquela capacidade de entendimento em seu filho, passaram a ensinar-lhe as primeiras letras. Seu próprio pai o instruía, pois era muito versado na lei e não desejava que outros o ensinassem, temendo que ele perdesse aquele espírito muito especial que o Senhor lhe havia concedido. José começou então a aprender a leitura, e Jacó jamais tinha necessidade de repreendê-lo em suas lições. Com 3 anos, já principiava a ler, para a grande alegria de seus pais e seu melhor proveito. Exercitava-se na leitura das Sagradas Escrituras e nos Salmos de Davi, cujos significados seu pai lhe explicava. O menino se alegrava muito com essas leituras e explicações e se aplicava atentamente, embora sem jamais abandonar a prática de preces e súplicas a Deus. Empregava todo o tempo disponível nessas 2 tarefas, que eram executadas segundo os tempos programados. Jamais alguém o viu irritado ou impaciente, mas sempre com fisionomia alegre e serena, embora Deus, a título de testá-lo, permitisse que serviçais o maltratassem na ausência de seus pais. Mas José suportava tudo com muita paciência e até mesmo com alegria. O demônio engenhava situações para instigar os empregados contra ele, para que o maltratassem e conseguissem talvez alterar sua linha de virtude do sofrimento em silêncio. Mas jamais o conseguia, pois o menino, sempre imerso em seu amor por Deus, cuja presença enchia seu espírito, jamais permitia que coisa alguma, por grande e séria que fosse, perturbasse seu coração e a serenidade de sua alma. O demônio fremia de ódio ao ver tanta virtude, e ainda muito mais, ao ver-se derrotado sem poder submetê-lo através de suas tentações dos serviçais. Tantas tentou Satanás, que chegou mesmo certa vez a atirar o menino escada abaixo. Esse fato contou com a permissão de Deus, para que José exercitasse suas virtudes. O demônio se tornou ainda mais aflito ao ouvir o menino chamando Deus em seu auxílio, e ele não tardou em fazê-lo, libertando-o assim do mal. José reconheceu, nessa sequência de fatos, a graça de Deus e agradeceu a ele, que providenciou para que o demônio se afastasse, completamente derrotado e na mais completa confusão. Jamais alguém viu José promovendo criançadas ou mesmo em companhia de outro menino qualquer de sua idade. Permanecia sempre em casa, aplicado em seus estudos e preces, e nunca desperdiçou o seu tempo com brincadeiras normais da idade. Obedecia rigorosamente seus pais e cumpria todas as ordens que recebia. Sua diversão era olhar para o céu, pois sabia que lá habitava o seu Deus. Para aquela direção, dirigia seus ardorosos suspiros e súplicas para que o Senhor enviasse rapidamente o Messias prometido. Suas leituras preferidas eram as Escrituras Sagradas. Mostrava grande afeição pelo patriarca Abraão, por Isaque e Jacó e pelo profeta Davi. Muitas vezes pedia a seu pai que lhe contasse suas vidas, pois tinham sido tão amados e favorecidos por Deus
e ele desejava imitá-los. Seu pai o entendia e narrava ocorrências, ora de um, ora de outro. José ouvia atentamente e dizia: eles foram amigos e favoritos de Deus, e nós devemos imitar as suas virtudes. Sentindo que Abraão estava sempre com Deus presente, de acordo com o que ele mesmo havia ordenado aos outros que fizessem, tratou de seguir seu exemplo com a máxima perfeição. José, aos 7 anos, já era capaz de praticar as virtudes dos patriarcas, e tanto quanto suas forças permitiam, se aplicava em imitar sua fé, confiança e amor ao Senhor. Ele crescia assim em suas virtudes e se sentia muito agradecido a Deus por esse motivo. Observando que Davi rogava a Deus de modo especial 7 vezes ao dia, desejou imitá-lo e pediu ao anjo para que o ajudasse nesse sentido, mesmo que fosse necessário acordá-lo durante a noite para que rezasse. Já conhecia variadas orações e pronunciava com muita satisfação, seja de dia ou de noite. E Deus sempre o iluminava e lhe concedia mais graças e dádivas, estando ele sempre tomado de profundo amor por ele. Mesmo durante a noite, abria a janela de seu quarto, olhava o céu e dizia: ó, bendito seja aquele que tiver a felicidade de ver o prometido Messias. E bendito seja também quem puder servi-lo e conviver com ele. Oh, que feliz será! Tais palavras eram ditas com tanto ardor que ele acabava por permanecer estático durante longo tempo, com vivo desejo de servir a Deus e prestar a ele todas as suas homenagens e toda a sua servidão. No coração de José existia grande amor pelo seu próximo e grande desejo em poder ajudar a todos. Por esse motivo, ele sempre dizia a seus pais que fizessem muitos donativos e esmolas para aqueles mais necessitados e que não conservassem qualquer propriedade para ele mesmo, pois não se importava com elas, desde que nada faltasse aos pobres. Seus pais atendiam a esses seus pedidos e davam grandes esmolas, porque eles mesmos tendiam a ser caridosos. José já tinha 7 anos e mantinha sua candura e sua inocência a ponto de não causar qualquer desgosto para seus pais e agia sempre de maneira que agradasse ao seu Deus. Com o passar dos anos, mostrava-se cada vez mais agradecido e procurava agir com maior perfeição. Deus lhe concedera também o amor pela pureza, que o anjo lhe recomendara em seus sonhos, dizendo ser ela uma das mais consideradas por Deus. E o santo decidiu-se por conservá-la por toda a sua vida. Para tanto, suplicava a Deus que lhe concedesse a graça de agir dessa forma, e também se propunha afastar-se de situações perigosas e tentadoras nesse sentido. De fato, durante toda a sua vida, controlou suas emoções rigorosamente, especialmente no que se referia ao seu olhar, mantendo seus olhos elevados para o céu ou fixados no chão. A pureza de sua alma era sobejamente conhecida por todos, e também a do seu corpo. Raquel muitas vezes observava a beleza de sua fisionomia, e ela e Jacó sabiam bem da pureza e da inocência de seu filho, e de quanto Deus se alegrava em habitar aquela esplendorosa alma. Nessas ocasiões, as suas almas se enchiam de alegria e de respeitoso amor por José, vendo-o cada vez mais como um tesouro vindo do céu. Entretanto, não deixavam de exercer sobre ele a característica vigilância de pais, e ele sempre se mostrava
extremamente obediente em todos os sentidos. O menino era muito afetuoso aos jejuns e regimes severos, mas quando seus pais o proibiam, ele se submetia humildemente, sem reclamações. Quando desejava praticar jejuns e vigílias, pedia devida permissão para eles, raramente negada em razão de sua forma cativante de pedi-la. E havendo necessidade de negá-la, seus pais se aborreciam por ter de contrariá-lo. Jacó às vezes lhe dava algumas moedas para que fizesse esmolas se solicitado a tanto. Ele as aceitava com submissão e humildade, como se aquelas esmolas fossem feitas para ele mesmo. Imediatamente as dava aos necessitados, sem guardar nenhuma para si. Se algum pobre se dirigia à sua casa para esmolar, o menino interferia junto à sua mãe, muito humildemente, como se a dádiva se destinasse a ele próprio. Raquel se maravilhava com essa característica e o atendia com muito carinho. E José muito se alegrava com essas esmolas, dada a satisfação que observava naqueles que as recebiam. O menino mostrava excepcional tendências às virtudes, mesmo porque o anjo lhe explicava o valor das mesmas durante seu sono e lhe dizia de como eram apreciadas por Deus, fatos esses que já bastavam para que ele se empenhasse em praticá-las. Progressos de José a caminho da perfeição. Havendo José feito 7 anos, já mostrava excepcional bom senso, muitas vezes até mesmo superior ao de homens de mais idade, e até mesmo maduros. Sério nas palavras e atos perfeitos, agia de forma tal que até mesmo Jacó, ao necessitar de conselhos sobre assuntos relevantes, dificilmente encontraria melhor conselheiro, sendo que tudo que andava contento quando seguia as orientações de seu filho, pois este era iluminado por Deus, como resposta às suas muitas preces. Seus pais nada o faziam sem ouvir seus pareceres, e ele sempre lhes dava diretrizes extremamente corretas. Apesar disso, ele agia com tanta humildade nessas ocasiões que ele ficava verdadeiramente surpresos e maravilhados quando José lhes dizia: Eu lhes digo, segundo o que sei, o que é justo e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus. Depois disso, voltava com fervor às suas orações e pedia a Deus para que iluminasse seus pais e que eles agissem conforme seu maior agrado, sem depositar exagerada confiança nele, que se julgava criatura insignificante e sem importância. Ele se humilhava perante Deus, e aos seus pais lhe solicitarem alguma opinião, sentia-se confundido e lhes dizia que Deus deveria ser glorificado acima de todas as coisas. E Deus, cada vez mais, o tornava iluminado e esclarecido através de suas orações e das orientações do anjo que lhe falava durante seu sono. À medida que o menino crescia, o anjo lhe transmitia cada vez menos instruções, pois ele já agora tinha muitas orientações a partir das Sagradas Escrituras e de seu Deus diretamente. Certa noite, entretanto, enquanto José dormia, o anjo lhe disse que Deus estava deveras satisfeito com seu propósito de manter-se virgem por toda a sua vida
e que ele lhe prometia muitos favorecimentos e seu particular apoio. Ele lhe mostrou então um cinto, de beleza e valor inestimáveis, e disse: O Senhor te manda este cinto como sinal da alegria que tem a respeito de seu propósito, e como graça te concede para que sempre conserves tua pureza, e me ordenou para que com ele te cingisse. Após estas palavras, o anjo se aproximou e colocou aquele cinto em José, orientando-o para que agradasse a Deus pela dádiva recebida e pela graça que lhe concedia. Ao acordar, José se levantou rapidamente, ajoelhou-se e agradeceu a dádiva que lhe fora entregue, através da qual ele jamais seria molestado neste aspecto específico. E embora o demônio o tentasse em várias ocasiões, Deus nunca permitiu que ele sucumbisse àquelas tentações, fazendo com que ele mantivesse sua admirável pureza e o tornando assim digno de conviver com a Rainha das Virgens e de protegê-la. Em outra ocasião, o anjo lhe disse que Deus havia decidido conceder-lhe uma outra graça grande e sublime, mas que não sabia do que se tratasse. A decisão divina já estava tomada, e José deveria manter-se muito digno e exercitar todas as suas virtudes, além de suplicar a Deus para obtê-la, pois que a ele agradavam sobremaneira as súplicas. O santo compreendeu, sem tentar saber qual seria essa graça, e colocou toda a sua força de vontade em pedidos ao Senhor, para lhe concedesse duas graças que tinham como fundamentais. Uma, para que acelerasse a vinda do Messias, e a outra seria aquela que fora mencionada pelo anjo, as quais agradecia, pois lhe eram muito importantes. Embora ele delas só tomasse conhecimento mais tarde, a graça que o anjo lhe havia confidenciado era a de que Deus daria Maria José como esposa, a futura mãe do Verbo divino ou Messias. Nesse meio tempo, o santo se mantinha suplicante, no que experimentava grande satisfação também. Certa vez, José foi tomado de um grande estado de êxtase, no qual lhe foram reveladas as grandes virtudes a serem exercidas pelo Messias, quando de sua vinda para o convívio com os homens. Entre elas, o amor, a paciência e a humildade, a nível de verdadeiras maravilhas. José se entusiasmou sobremodo com essas revelações e passou também a praticá-las intensamente, no sentido de atingir seus máximos possíveis. E era de admirar os progressos que fazia, exortando todos de sua casa para que o imitassem, pois isso seria de grande agrado para Deus. Na época da Páscoa, juntamente com seus pais, habitualmente se dirigia a Jerusalém, e muito se alegrava com a proximidade dessas solenidades. Orientado pelo anjo, ele se preparava para elas com jejuns e orações. Uma vez no templo, orava ajoelhado, e assim permanecia imobilizado durante muitas horas. E todos se admiravam, em virtude de sua pouca idade. Nessas ocasiões, recebia muitos conhecimentos e iluminações de Deus, quando, então, contemplando a beleza da celestial Jerusalém, pedia fervorosamente a Deus para que enviasse logo o Messias, a fim de que todas as pessoas pudessem participar das alegrias eternas através dele. A Deus agradavam sobremaneira essas duas preces. Seu pai Jacó fazia grandes donativos ao templo
e depositava as quantias respectivas nas mãos de seu filho, para que ele as entregasse como sacrifício familiar. Ele agia dessa forma por saber como José se comprazia com isso. E a alegria de José era ainda maior do que a das pessoas que recebiam os donativos, pois ele o fazia com grande ternura e puríssimas intenções, dando-se assim nova e completamente a Deus. José teria gostado muito de permanecer em caráter permanente naquela cidade, pois assim poderia frequentar mais assiduamente o templo. Seus pais, conhecedores deste fato, permaneciam na cidade mais demoradamente do que o habitual, períodos esses em que seu filho não saía do templo a não ser para alimentar-se e dormir. No tempo que lhe restava, ficava no templo, a rezar e suplicar ao seu Deus, para que lhe concedesse as graças solicitadas. Numa dessas ocasiões, prometeu que, uma vez mortos seus genitores, moraria para sempre em Jerusalém, para frequentar o templo com continuidade, local pelo qual tinha especial afeição. Deus, comprazendo-se com a promessa, concedeu-lhe a graça no momento adequado para ela. Durante todo o tempo em que seus pais permaneceram na cidade, José jamais foi visto a perambular por ela, à procura de novidades e curiosidades, como seria de esperar-se em sua idade. Saía sozinho, honrava e respeitava sobremaneira os sacerdotes do templo, obsequiando-os de todas as maneiras que podia. Por esse motivo, era muito estimado por eles, em função de sua esplêndida índole e também pelas esmolas que praticava. Esses fatos, porém, jamais o influenciaram no mau sentido, e ele permanecia sempre solícito ao seu Deus, na permanente tentativa de lhe proporcionar alegrias e agrados. São José, rogai por nós. Amém. Esse é o fim da terceira parte da vida de São José. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe quão maravilhosa é a vida de São José e quantas graças ele infunde em nosso espírito quando descobrimos suas virtudes. Vamos rezar neste ano santo de São José e pedir a ele as suas bênçãos. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.